Faz escuro, mas eu canto, porque amanhã vai chegar. Vem ver comigo, companheiro, a cor do mundo mudar. Vale a pena não dormir para esperar a cor do mundo mudar. Já é madrugada, vem o sol, quero alegria, que é para esquecer o que eu sofria. Quem sofre fica acordado, defendendo o coração. Vamos juntos, multidão, trabalhar pela alegria. Amanhã é um novo dia. Olá! Está no ar nosso primeiro conteúdo de arte do canal Laboratório Luta de Classes, Direito e Cultura. Nosso assunto é o cinema político brasileiro recentemente premiado. Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles, conquistou o Oscar de melhor filme internacional, o Goya de melhor filme ibero-americano, entre outros. O Agente Secreto ganhou o Globo de Ouro, consagrou Kleber Mendonça Filho como o melhor diretor no Festival de Cannes, entre outras premiações. Comigo estão Gilberto José Dornelles de Assis Brasil, muito mais conhecido como Giba Assis Brasil, fundador da Casa de Cinema, diretor de Deu Pra Ti anos 70 com Nelson Nadotti e Verdes Anos, ao lado de Carlos Gerbasi, roteirista do premiado curta O Dia em que Dorival Encarou a Guarda, marcos da sétima arte local. Ele que é um colega jornalista, professor da URGS e da Unicinos, com quem tive a satisfação de conviver no conselho da Fundação Piratini, onde ele representou os trabalhadores da área do cinema. E na vida política do Internacional, sim, ambos temos o refinamento espiritual futebolístico, ambos somos colorados. E meu amigo e colega José Fernando Cardoso, também possuidor do refinamento espiritual futebolístico, embora não tenha passado pelo Conselho do Inter como eu e o Giba. Ele é jornalista da FM Cultura, onde ingressou em fevereiro de 2002. É programador musical, apresentador do Companhia Magnética, do Jukebox, que está no ar às sextas-feiras às 9 da noite. Comentarista musical do programa Radar da TVE, com especialização e mestrado em letras e profundo conhecedor da arte cinematográfica, a ponto de ser chamado por um colega nosso de Zequipédia. Inicialmente, eu gostaria que vocês abordassem as qualidades, destes grandes filmes e até, se fosse possível, situassem os dois na história do cinema brasileiro. Eles já podem ser considerados entre os melhores da nossa sétima arte, indiscutivelmente. Ainda Estou Aqui, o Agente Secreto. Giba. Vai lá. Essas questões, né, de cânones, de colocar o que é mais importante, o que não é, varia muito, né? Isso depende muito. Eu estava vendo a lista da Abracine, né, dos 100 melhores filmes da história do cinema brasileiro. Fizeram uma lista 10 anos atrás e fizeram uma outra lista agora, atualizando. Os dois entraram, né? Os dois já entraram, né? Mas eu vi assim que na lista anterior tinha 3 filmes do Zé Padilha e agora não tem nenhum. Então, em 10 anos mudou completamente a visão. Os filmes não mudaram tanto assim, né? Mas a relação deles, o que os filmes provocaram no espectador brasileiro, o que os filmes deixaram a gente refletir nesse período, mudou bastante, né? Então tem muita coisa que muda. O que é importante, eu diria, esses dois filmes, tanto Ainda Estou Aqui quanto O Agente Secreto, são 2 filmes importantíssimos que tiveram que estão tendo, né? Estão tendo uma relação muito forte com o público brasileiro, com o público do mundo inteiro, onde eles passaram, que fazem a gente pensar a respeito do mundo que a gente está vivendo. Se daqui a 10 anos, ou daqui a 20 anos, ou daqui a 50 anos eles vão estar no cânone ainda, eu não tenho a menor ideia. Não sou eu que tenho a capacidade de dizer. Mas eu tenho a impressão que sim, pela importância que eles estão tendo hoje. A primeira coisa que eu queria dizer, Marcelo, é que é um enorme prazer estar aqui entre 2 colorados e 2 também ex-companheiros do Conselho da Fundação Piratini. Enfim, mas sobre a tua pergunta aí, né?
Tava pensando, Giba, a última votação da Sight and Sound, aquela que sai todos os anos 2, né? Que já mudou muito, assim, o Cidadão Kane ganhava como o melhor filme da história há décadas. 5, 6 décadas seguidas. Em 2012 ele foi passado por Um Corpo que Cai, do Hitchcock, que aliás é o meu filme preferido, embora eu ache que o Cidadão Kane é mais inovador em termos de linguagem, é uma área que Um Corpo que Cai, cujo nome original é Vertigo. Exatamente, que o Giba com certeza domina melhor do que ninguém aqui, né? Já na última ganhou o Jeanne Dielman, né, que é o filme da Chantal Akerman, e aí deu muita polêmica, cara, porque algumas pessoas, assim, por exemplo, eu lembro do Paul Schrader, né, e outros cineastas e críticos, então, cara, os caras estão queimando a história, né, porque tem muitos filmes, tem muitos, essa última lista da Sight and Sound é só da revista do BFI, né, o British Film Institute, então, uma vez a cada 10 anos, nos anos 2, eles fazem, e aí eles convidam exibidores, cineastas, críticos do mundo todo lá e tal. E aí essa crítica, cara, ela reflete muito, assim, uma visão de hoje, de que, assim, as listas antigas tinham muito poucos filmes dirigidos por mulheres e por cineastas negros, né? Só que aí, o que acontece? Essas pessoas como o Paul Schrader e tal, que tem uma longa trajetória como cinéfilo mesmo, como cinéfilo, cara, mas aí muitas obras-primas vão sendo, né? O Giba tava falando da lista da Bracini, que saíram os filmes até nem tinha me dado conta disso, os filmes do Padilha, os filmes do Padilha são recentes e tal, talvez a visão, assim, do Capitão Nascimento também, como o bandido bom é o bandido morto, não pegue muito bem hoje. Como o Capitão Nascimento terminou gerando Bolsonaro. Exatamente. Aí se coloca... Mas só para fechar, assim, mas no caso da lista essa do Sight and Sound, cara, tem eu não lembro, assim, exatamente quais são diretores, enfim, né? Tem muitos clássicos do cinema aí, de um Kurosawa, de um Renoir, enfim, de um John Ford e tal, que ficou de fora, né? Mas sinal dos tempos. Daqui a pouco, na próxima lista, esses mais recentes que estavam lá vão desaparecer também, outros mais antigos, que sempre foram cânones, né? Vão sair também. Fazer lista é complicado. Às vezes é divertido, mas não dá para levar a sério, né? Não dá. Temos uma lista, é só isso, não quer dizer muita coisa. Mas aí se coloca uma questão também que é recorrente na discussão da arte, né? Que é a seguinte: até que ponto a postura política, ideológica do artista, do criador, deve ser vista de maneira completamente independente da sua obra de arte, né? No caso de Tropa de Elite, bom, é uma discussão complicada. Mas voltando aos filmes, O Agente Secreto e Ainda Estou Aqui, a gente deve considerar que são duas obras diferentes, né? Embora, vamos dizer, as narrativas se passando, né, no período da ditadura militar. Bom, Ainda Estou Aqui conta uma história real, né, e conta muito bem uma história real, centrada, né, na figura, né, feminina, né, maravilhosamente interpretada pela Fernanda Torres, enquanto que O Agente Secreto é uma criação, é um grande painel do que foi a ditadura militar, abordando diferentes tópicos, né, daquele período. A gente precisa levar em conta essas diferenças. E me ocorre, quero saber a opinião de vocês, que talvez O Agente Secreto não tenha ido melhor no Oscar, porque de uma certa forma é um filme mais carregado de brasilidade do que Ainda Estou Aqui, que sustenta muito a sua universalidade na tragédia da família, né? Desconstituída por uma ação repressiva do Estado. Acho que a gente precisa levar em conta isso também, né? Queria a opinião de vocês.
Tu sabe que uma coisa que eu reparei, assim, e foi um comentário geral, assim, quando as pessoas foram ver o Agente Secreto, um monte de gente, e tô falando, não tô falando de pessoas que já de cara não gostam de filmes de ditadura. Pô, de novo falando sobre isso, não sei o quê, ou que são realmente de direita, mas assim, não achei tudo isso. Não gostei tanto. Não sei o quê. Eu acho que o Ainda Estou Aqui, cara, por ser. Até a gente conversou a vez esses dias, né? Já faz um tempo. Por ser o drama de uma família que de uma hora para outra é jogada numa situação, assim, de que o pai é sequestrado pelo Estado e nunca mais volta, é muito mais fácil tu te identificar. É um sofrimento que todo mundo se imagina no lugar, sendo de esquerda ou não, entendeu? Então, assim, o apelo emocional é muito mais forte. No caso do Kleber, cara, o Kleber, eu acho que ele falou, o Agente Secreto, ele dá um painel da história lá, enfim, o personagem do Wagner Moura, ele também sofre um baque, ele também, né, enfim. Mas assim, o Kleber, já começa por aí, ele não tem pressa de contar a história, né? A história vai se encaixando como um quebra-cabeça e tal. E existe esse impacto emocional, mas ele não é narrado de uma maneira assim tão direta, talvez, quanto o Ainda Estou Aqui. E outra coisa, né? O tema dos dois é diferente também, eu acho, né? A questão do... O Ainda Estou Aqui é centrado no drama familiar de uma família que é super amorosa, em que todo mundo se diverte junto e tal, e de repente perde o pai. No caso do Agente Secreto, eu acho que o grande tema ali é o sequestro do Estado pela iniciativa privada, né? E ele tá cheio de referências disso, né? Enfim. Giba. São dois filmes diferentes, bem diferentes, mas que tem pelo menos uma coisa em comum que eu gosto muito dos dois. Eu gosto dos dois filmes, nem sei dizer qual que eu gosto mais, mas eu gosto dos dois filmes, por vários motivos e tal, mas tem uma coisa que eu gosto muito, que é o começo do Agente Secreto e a sequência do carro, do carro das meninas, que elas estão dentro do carro fumando maconha e são perseguidos pela polícia e são parados e são barrados e são colocados numa fila e aí algum deles tem uma carteira de advogado do pai e termina se livrando por causa daquilo. E o momento inicial do Agente Secreto, aquela cena do posto de gasolina, que fica o guarda rondando e o cara sem saber o que o cara está dizendo, fica aquele silêncio e tu vê que tem um cadáver ali no chão que ninguém se mexe, ninguém mexe naquele cadáver, ninguém sabe o que aquilo está fazendo, e o cara fica indo e voltando e pedindo cigarro e dando uma volta. Esses são dois momentos que mostram o que é a minha memória da ditadura. Eu que, quando houve o golpe, eu tinha 7 anos de idade, quando voltou a democratização eu tinha quase 30, então eu passei assim boa parte da minha infância, toda a minha adolescência e o começo da minha vida adulta em plena ditadura, né? Então eu tenho uma memória muito forte disso, né? Não de militante, mas de uma pessoa, de um cidadão que sofreu o que era viver numa ditadura, e para mim isso, viver na ditadura é isso, é ter medo, e esse medo está muito bem materializado na sequência inicial do Agente Secreto e naquela sequência do túnel lá da Blitz. Da Blitz, é a melhor maneira de... A Blitz no Ainda Estou Aqui. Para mim, esses dois momentos fazem dos filmes duas obras que permanecem, no mínimo por isso. Então, se não fosse por qualquer outra coisa, permanece por essas duas sequências absolutamente fantásticas. Tem uma coisa que tu fala, Giba, eu sou de uma geração um pouco... Eu nasci em 69. Cara, eu tive azar... O Xandão nasceu no dia do AI-5, tu sabe isso, né? Sim. Eu nasci no dia em que o Médici tomou posse, cara. Cara, eu descobri isso. Cara, isso é uma coisa assim... Eu gostaria de não ter essa informação na minha vida, né? Eu vou ter que conviver com isso até o último dos meus dias. Mas assim... também não tinha militância, eu também não tinha... Eu nasci em 69, 5 anos do golpe, mas assim, durante todos os anos 70, eu estudei em escola pública, no Instituto de Educação. Mas, cara, quando as pessoas falam assim, porque a ditadura não era tudo isso, porque as pessoas... Cara,
A minha mãe, com quem eu sempre vivi depois da separação dos pais, era uma pessoa de esquerda, mas ela nunca foi uma militante, coisa e tal, ela nunca, né? Eu lembro de ter medo, cara. Eu lembro de ter medo, sim. Eu lembro de ter medo. Eu lembro de aquelas manifestações de 7 de setembro que as pessoas iam marchar e aquelas senhorinhas ali ficavam de bandeirinha, tipo, acenando assim eu achava muito estranho aquilo, O medo cara. de ser parado na rua, cara. O medo, eu tinha medo de ter um livro dentro da bolsa. É, Eu tinha um é, livro dentro da bolsa. Ter é. livro dentro da bolsa era uma coisa, era sinal de que tu pensava. Então isso podia ser Poderia perigoso. ser um subversivo. Era um negócio, sabe? Andar na rua com medo. Andar na rua com medo é a marca de viver numa ditadura. Um aspecto interessante, Zé Fernando, é que tu avaliaste as influências do Kleber Mendonça na elaboração do Agente Secreto. Fala um pouco sobre isso. Não, então, cara, quando tu me fez o convite para participar aqui, né, eu comecei eu revi os 2 filmes, né, em casa e tal, e eu passei a procurar uns vídeos ali e tal, e eu achei um vídeo no YouTube do Kleber Mendonça falando sobre as influências do filme, né, porque ele teve uma programação você sabe que o Giba sabe também sobre isso, mas não é muita gente que sabe, ele é programador de cinema também, né, até hoje ele trabalha com isso, né, além de ser cineasta, enfim. Pediram para ele fazer uma programação no Lincoln Center no início do ano, né, em Nova York, e tal, os filmes que inspiraram o Agente Secreto, cara. Então, o que ele botou lá? Ele botou 3 filmes brasileiros. O Cabra Marcado para Morrer, que é um filme, né, que a ditadura cortou ao meio, né? O maior filme da história do cinema brasileiro. Tu acha? Se dá para fazer lista, é um filme. Cara, é a história do cinema, é a história do Brasil, né? 20 anos de história do Brasil. É um grande filme. O Coutinho é o meu cineasta brasileiro preferido. Assim, eu acho que esse é top 5. Assim, se não for o maior, é um dos. Né? E seria o melhor exibido no Festival de Gramado, né? Foi, assim, de todos que passaram pelo Festival de Cinema de Gramado, seria Cabra Marcado para Morrer o top. Bilu, bilu, lele, e olha o coco, está bilu, bilu, ba. E olha o coco, está bilu, 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 lele, e olha o coco, está bilu, bilu, ba. Minha senhora, de que chora esse menino, chora de barriga cheia, com vontade de mamar. E olha o coco, está bilu, 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 lele, e olha o coco, está bilu, bilu, ba. E olha o coco, está bilu, 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 lele. Está birubirubá, minha senhora, de que chora esse menino, chora de barriga cheia, com vontade de apanhar. E olha o coco, está birubirubirô, lele, e olha o coco, está birubirubá. E olha o coco, está birubirubirô, lele, e olha o coco, está birubirubá. Minha senhora, de que chora esse menino, chora de barriga cheia, com vontade de mamar. E olha o coco, está birubirubirô, lele, e olha o coco, está birubirubá. E olha o coco, está birubirubirô, lele. Por várias vezes ele foi preso com vários policiais. E ele facilitou um pouco, eu ensinando os meninos na mesa. Ele sentado na calçada, da cintura para cima, quando chegou vários policiais. Vários policiais. Ele não deu tempo nada. Eles pegaram ele e levaram preso nu da cintura para cima. Ele acreditava na luta. O latifúndio unido ofereceram dinheiro a ele para que ele deixasse a luta. Eles davam qualquer meio de vida para ele sobreviver. Eu recordo isso todos os dias e todas as noites. A dureza que ele enfrentou e nunca esmoreceu. Ele nunca chegou em casa para dizer: Elizabeth, eu estou arrependido, ou isso, nunca. Era firme. Aí disse: vou preparar uma concentração para o sábado. Eu disse: não é possível preparar a concentração. Ele disse: preparo a concentração. Conte comigo. Pegou um jipe, saiu e disse pelo sítio. E nesse dia nós fizemos a maior concentração em protesto. Ele tinha certo como o latifúndio ia tirar a vida.
Um dia eu chamei ele, Dom Pedro, vamos sair desse estado. Iracema, uma Transamazônica, que é um filme que foi... Puta filme. Não, e nesse filme aí, um dos temas do Kleber aparece muito claramente, essa história do sequestro do Estado pela iniciativa privada. Tem umas plaquinhas da ESSO lá, tem os caras fazendo negociata. Cara, tem, assim, esse filme foi restaurado agora, né? Ele tá em algumas plataformas restaurado, mas eu tinha visto uma cópia no YouTube ali mesmo. E o Orlando Senna, um dos realizadores, faleceu agora há pouco, no mês passado. Sim. Que mais que tinha, cara? O Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia, cara, que é um filme nervoso até hoje, assim, né? Um filme, assim, que é a história... Exasperante. A história do Esquadrão da Morte. Falando sobre a questão da ditadura, né? Tem uma lance que o Vladimir Safatli, né? Um filósofo ali e tal, falou, ele escreveu alguma coisa assim, tá, mas o que sobrou da ditadura? E ele disse, tudo. O aparelho repressivo da ditadura migrou para as polícias, né? Enfim, tem uma série de questões. Essa galera tá toda aí ainda, entendeu? Então, esse é um filme que fala muito, assim, né, do Esquadrão da Morte, que nasceu, né, pela ditadura e tal, enfim. Daí ele fala no Investigação sobre um Cidadão Acima de Qualquer Suspeita. Cara, eu acho que uma marca muito forte desse filme é o cinema político italiano. Os filmes do Hélio Petri, né, como esse, do Francesco Rosi, do Damiano Damiani, aqueles caras todos ali, especialmente nos anos 70, porque eles te davam um panorama da corrupção na mídia, da corrupção. Juliano Montaldo também. Juliano Montaldo, grande. Eles te davam uma visão geral, assim, da corrupção na mídia, nos políticos, na polícia, no judiciário, enfim, né? Então ele fala também, cara, A Orelha, cara, é um filme da Nouvelle Vague tcheca, que é um clima meio, não só por ser tcheco, né, mas... A inspiração da Perna Cabeluda. E ele... Pois é. Não, e A Orelha é o seguinte... é um cara que ele tem um cargo de burocrata no governo, né, e tal, mas eles estão sempre... O pessoal está sempre meio com medo de que alguma coisa pode estar acontecendo. Tu tem uma posição no governo hoje que tu é da turma... Mas daqui a pouco, amanhã, tu pode não ter mais, porque tu tem que estar sempre desconfiado, é daí que vem a orelha, né? Quer dizer, o cara acha que tá sendo... que tem escuta na casa dele, e de fato tem, né? Enfim, então é um clima meio kafkiano, assim, né? E aí, o que mais que ele falava? Cara, ele falou um filme chamado A Queima-Roupa, do John Boorman, e eu também revi esse filme, é impressionante, assim, é uma organização criminosa, super poderosa, que age nas sombras, assim, né? O pessoal que tá lá na linha de frente, né, praticando os crimes, enfim, tu não sabe nem para quem tu trabalha, assim, né? E aí ele citou também, cara, um filme chamado Body Parts, que eu confesso que eu não sei. Body Parts, é um filme de 91, um filme meio ele mesmo disse que foi meio bezão, assim, né, e tal. Em vez do tubarão, ele falou na orca, a baleia assassina, porque ele disse que ele queria ver o tubarão e não tinha idade. Quando veio a orca, ele já tinha, então ele viu, né? E eu acho que eram esses, assim, né? Então, assim, e o Contatos Imediatos do Terceiro Grau, do Spielberg. Engraçado que ele não cita o tubarão, ele cita o Contatos Imediatos, porque ele disse que o que interessava para ele era assim, o ambiente de uma família de classe trabalhadora, enfim, que era, né? Então, essas referências. Mas o que me pegou mais, realmente, foram esses 3 filmes brasileiros ali, o Cabra, o Lúcio Flávio e o Iracema, e o Investigação sobre um Cidadão Acima de Qualquer Suspeita, porque eu acho que tem uma marca muito forte ali do cinema político italiano, né? Que é muito forte, né? Interessante. Se você está gostando desse debate, se inscreva no canal, dê o seu like, e aguarde as notificações. Um aspecto que vocês mencionaram, o Giba mencionou, né, é como determinadas sequências conseguem sintetizar, né, a atmosfera de um período, como foi o da ditadura militar.
eu estou no meio do caminho de vocês, eu nasci em 1967. Né? Então, por exemplo, a campanha das diretas eu era adolescente, já participei, já é 1984. Né? Mas o que me parece é que ainda estou aqui, ele pega o pior momento do regime, né? Quer dizer, pega ali justamente o governo Médici, né? Que talvez tenha sido a gestão mais sanguinária, mais né? violenta, A gestão mais sanguinária do período, né? Imediatamente após o AI-5, né? Exatamente. Né? Agora, por um outro lado, pensando assim vamos dizer, no produto final artístico, tem um componente aí, me parece, para ter agradado muito a academia, que é o que tu mencionaste, José Fernando, a questão da família, né? O fato de uma família tradicional, Sim. muito tradicional, de classe média alta, né? Levar o choque absoluto ali, né? Esse aspecto vocês não consideram que pode ter agradado muito em cheio a academia para ter assegurado o Oscar? Talvez, né? Sinceramente, se tem uma coisa que eu me recuso a discutir é o raciocínio do Oscar. Não sei. Sinceramente, não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia. Concordo plenamente que o Ainda Estou Aqui tem uma história muito mais fácil de tu te identificar com ela. E aí estou falando em termos de espectador comum. O apelo emocional, né? O que isso vai influir na academia, não tenho a menor ideia. Mas eu digo assim, ele tem mais isso porque ele é construído muito em cima disso, né? Em cima da história de uma mulher que tem que se reinventar, que tem que reinventar a sua família, tem que mudar toda a relação que ela tinha com os filhos. A relação com o mundo mesmo, né? Porque sofre uma violência absurda, arbitrária do Estado. Digamos, os personagens, a relação dos personagens do agente secreto com o Estado, com a estrutura de poder, é mais sutil, né? Tem uma questão familiar ali também, quer dizer, o cara que faz toda aquela coisa para voltar o filho, termina não conseguindo resgatar o filho, termina morrendo antes de conseguir resgatar o filho depois, 20 anos depois, não tá interessado, não quer saber da história do pai, tem essa relação também de perda de memória, né? Que é um assunto importante, mas que não é tão fácil de te identificar com ela. Agora, se isso causa alguma coisa no resultado do Oscar, sinceramente, não tenho a menor ideia. Pegando o gancho vou te fazer uma pergunta, pegando o gancho na pergunta do Marcelo. Mas tu não acha, assim, que o... Cara, eu não gosto de usar o termo, assim, porque aí realmente vai ser pejorativo, mas, assim, o filme do Walter, ele não é, entre aspas, pelo amor de Deus, bota umas aspas bem grandes aqui, tá? Ele não é, digamos assim, mais acadêmico do que o Agente Secreto. E é porque uma coisa me chamou a atenção, aí, sem entrar nessa coisa se é acadêmico, entre aspas, ou não. Tem uma coisa que eu até comentava com o Marcelo, falou assim, cara, a direção do Ainda Estou Aqui, ela é mais discreta, ela é mais sóbria. A do Agente Secreto, ela grita, né? Eu acho que pelo menos em alguns momentos grita muito. Em alguns momentos grita muito. Eu acho. Na sequência da perna cabeluda, por exemplo, pra mim grita um pouco demais pro meu gosto. Sim. Não, mas é legal aquela referência, aquela história, porque realmente aconteceu. Tem, enfim, aquela coisa, né? Ele insere uma lenda urbana de Recife, assim, né? Na trama de uma maneira que vira meio desconcertante. Vira uma história em quadrinho, né? Vira um curta-metragem dentro do filme, Sim. Sai completamente do tom do filme para depois voltar. E isso termina gerando, inclusive, um outro tipo de relação com o filme, um outro tipo de engajamento, talvez até uma visão favorável de boa parte da crítica, até exatamente por causa disso. Mas a mim particularmente incomoda um pouco.
Esse acadêmico, normalmente quando tu fala acadêmico, né, quando a gente se diz Açucareta, assim, né? Meu? acadêmico, pode ser careta, mas pode ser uma coisa mais ligado a um tipo de raciocínio, de pesquisa que é desenvolvido na academia, na universidade. Ou seja, não tem nada a ver com a Academia das Artes de Hollywood. Sim. Essa palavra acadêmico, aí no caso, a gente pode usar com dois sentidos completamente diferentes, né? Uma coisa acadêmica no sentido de ser mais, né, cabeção demais, de estudar coisas que a maioria das pessoas não conseguem perceber, talvez, enquanto que a Academia de Hollywood já tem uma outra ideia, né? Tem uma outra Eu digo acadêmico nesse sentido assim dele ser mais... Ele tá dentro de uma linguagem, entre aspas, assim, mais tradicional. O assim, que alguns gostam de chamar de clássico. Eu odeio essa palavra. Mas o espírito é meio por aí, enfim, né? É um filme mais fácil de te identificar com ele, sem dúvida nenhuma. Sim. Para mim, isso é uma qualidade. Eu acho que tem duas coisas também. Bom, tô cortando agora o entrevistador, né? Não, pode falar. Não, uma coisa que tu falou, né, do personagem aí, do filho do Marcelo. O Marcelo é o protagonista do Agente Secreto, né? Coisa dele não querer saber. Eu acho que tem uma coisa muito... um tema muito forte dos filmes, que é a importância da preservação da memória, né? Que no caso do Agente Secreto fica nítida a impressão... O problema é que a cidade do Recife, isso é uma coisa que aparece em todos os filmes do Kleber, né? Que é a especulação imobiliária. A cidade do Recife, ela já perdeu muito, ela já está toda desconfigurada, né? Quer dizer, o filme onde o guri ia... o cinema onde o guri ia ver filmes, hoje é uma farmácia, né? A menina que transcreve as fitas lá e tal, da época lá e coisa, ela estava fazendo uma pesquisa para a universidade, para não se incomodar com os poderosos, ela resolve, cara, é um termo bem das empresas, ela resolve descontinuar a pesquisa dela e tal. No caso do Ainda Estou Aqui, cara, a protagonista, né, que é uma pessoa real e tal, ela teve um problema sério de memória. Ela ficou com Alzheimer, né? Viveu anos com aquilo. Mas a memória da história ainda conseguiu ser preservada, primeiro porque o filho escreveu a história, e segundo porque o próprio Estado reconheceu, né, o desaparecimento do Rubens Paiva, oficialmente e tal, enfim, né. Então eu acho que tem e é um tema, cara, que hoje, assim... Passado o susto aí de mais uma tentativa de golpe, que não está totalmente... Não. Ainda está no ar, né? Ainda está aqui. Ainda está aqui, infelizmente. O pessoal está todo aí ainda. É uma coisa assim que... Por isso as pessoas falam assim, mas de novo o filme da ditadura, cara, é uma chaga aberta ainda, e é uma possibilidade de acontecer daqui a pouco. É uma tragédia permanente, porque não houve punição para os agentes, né, repressores civis e militares, né, que praticaram crimes naquele período, né? Essa é uma tragédia política permanente para o país, né? Isso até apareceu no nosso debate aqui sobre os ensaios que a gente lançou em livro, né, no grupo de estudos sobre o conflito entre neofascismo e democracia. Realmente, eu trabalhei com o conceito, num dos ensaios que eu escrevi, do Floresta Fernandes, de que a ditadura militar brasileira ela pode ser definida como um modelo autocrático burguês. E ela foi um modelo autocrático burguês que fomentou o protofascismo, né? Fomentou o protofascismo, e isso é um dos fatores que explica a grande força que a extrema-direita hoje tem no país. Mas, voltando aos dois filmes, gostaria que vocês projetassem o que eles podem trazer de esperança para um fortalecimento, né, do cinema brasileiro no contexto internacional, de modo amplo. Giba. Qualquer filme brasileiro que ganhe um prêmio em qualquer lugar abre caminho para o cinema brasileiro como um todo.
É uma marca, tá ali. É como um gol da seleção brasileira na Copa do Mundo, entende? Abre caminho pro Santa Cruz, de Santa Cruz, conseguir melhorar alguma coisa. Então é sempre bom. Então eu sempre torço para qualquer filme brasileiro que estiver passando, mesmo filmes que eu eventualmente não goste, se ganhar um prêmio, para mim tá bem. Eu termino lucrando com isso de alguma maneira, né? Agora a questão hoje não é tanto o cinema brasileiro, a questão hoje é o cinema, né? O que vai sobrar do cinema na atual condição de cada vez mais concentração da produção nas plataformas de streaming. Veja que nos anos 40, o governo republicano dos Estados Unidos conseguiu fazer uma separação entre produção e distribuição. Os famosos acordos da Paramount, lá feitos em 1940, proibiu as empresas que produzissem de ter salas de cinema. Separou, obrigou elas a se separarem. O governo Obama não conseguiu fazer isso exatamente no momento em que a Netflix estava se tornando uma força mundial, e logo em seguida veio outras plataformas atrás, e hoje essas 3 ou 4 plataformas dominam quase toda a produção, e estão tendendo a dominar quase toda a produção, principalmente associadas às big techs, a toda a produção de audiovisual do planeta. E no Brasil teve o fato ainda, né, essa circunstância de a gente ter tido o golpe que derrubou a Dilma e o governo catastrófico do Temer, que sucedeu, né, que terminou embocando na catástrofe ainda maior do governo Bolsonaro, que foi um período em que a Netflix não pagou imposto no Brasil. A Netflix não paga imposto no Brasil até hoje, né? Porque tem toda essa discussão em torno de quanto vai pagar. Então, até agora, os caras não pagam imposto. Os caras são donos de toda a nossa possibilidade de assistir audiovisual, né? E eles não pagam contribuição para a indústria cinematográfica brasileira. O fato da produção estar cada vez mais vinculada à distribuição, coisa que os republicanos lá dos Estados Unidos nos anos 40 tinham separado, hoje no mundo inteiro isso está concentrado, muda muito a maneira como os filmes estão sendo feitos. Os filmes estão sendo feitos a partir de algoritmos, cada vez mais os filmes estão sendo feitos a partir de algoritmos, né? Então está tendo uma separação muito grande entre a grande produção, que é feita por algoritmo, e os filmes os chamados filmes de arte, que vão lá e ganham prêmio no Festival de Cannes, né? O filme médio, né? O filme de personagem está cada vez mais raro, está cada vez mais difícil da gente encontrar. Eu acho que isso é um problema, não é do cinema brasileiro, é um problema do cinema nesse momento atual. Só sobre essa questão do mercado aí, tu é que domina, mas só um rápido comentário, né? Porque a gente iniciou essa conversa, o Marcelo falando assim, de cinema político, o cinema brasileiro político. Cara, fazer cinema no Brasil é um ato político, né? Fazer cultura no Brasil é um ato político. E agora, pensando nessa questão aí das plataformas e tal, acho que talvez continuar fazendo cinema autoral vai ser ainda mais político do que sempre foi, né? Pois é. Sim, aí é uma problemática que é mundial, não só brasileira, né? Muito bem, nós estamos encaminhando então o final dessa boa discussão. Fiquem à vontade para fazer ainda algumas considerações sobre esses 2 grandes filmes aí. Talvez lembrar isso, né? Que os descendentes do Marcelo Rubens Paiva, os descendentes do Rubens Paiva, né, ainda estão aqui, mas os agentes secretos também ainda estão aqui. E esse embate tá aí, tá na roda. Pegando esse teu gancho aí, né, sobre a questão, e também a lance que tu falou, né, quando nós todos aqui éramos jovens, assim, a gente lembra do clima de medo da ditadura, tá? Uma coisa que
que eu acho que tem uma outra similaridade entre esses dois filmes, é que, assim, as vítimas da ditadura nos dois filmes, os dois caras que são, né, sequestrados, mortos pelo regime, eles, na minha visão, pelo menos, eles representavam um risco baixíssimo, assim, né? O Rubens Paiva, o crime dele foi ter repassado correspondência de quem estava exilado no Chile. Ele não tinha mais atuação parlamentar, porque ele já tinha sido caçado, ele estava mais preocupado com a empresa dele, né? Ele não fazia parte da luta armada, ele não era comunista, Muito né? menos. Né? E no caso do personagem do Wagner no filme, cara, ele não tem ideologia, ele não é um cara de esquerda, talvez tivesse alguma identificação lá, né? Mas isso não, a atuação dele não é política, ele não tá na luta armada. O pecado dele foi trabalhando num departamento de uma universidade pública, ele contrariar os interesses de um tubarão. Aliás, o tubarão no filme tem vários sentidos, né? Um tubarão da indústria, e aí ele ficou marcado para morrer, né? Então, essa é uma outra coisa interessante, assim, dos dois filmes, assim. Cara, qualquer um tá em risco numa espécie de ditadura. Basta os caras acharem que tu oferece algum risco, acharem que o cara acordar de mau humor, olhar pra tua cara e dizer, cara, não gosto desse cara, entendeu? Então, assim, inclusive, todo mundo tá em risco. Inclusive, aí reside a ambiguidade do título que o próprio Kleber abordou, né, numa entrevista, né, de que o agente secreto não é necessariamente alguém ligado ao Estado. Ele pode ser um agente secreto que se coloca contra o Estado, né? Tem essa... Exato. Essa premissa aí que foi interessante para ele elaborar a história, né? Ó, pinta de policial, cara. Não sou policial. Mas vocês concordam, então, que ele seria um grande painel de diferentes aspectos da ditadura militar? O filme O Agente Secreto? Não, sem dúvida. De novo, né? O agente secreto mais focado na questão do sequestro do Estado pela iniciativa privada. E, aliás, nisso tem várias referências ao longo do filme, né? Tem uma represa que se chama Sérgio Mota, né? Você percebeu isso? Não. Sérgio Mota era o cara que liderou as privatizações no governo FH, muito tempo depois e tal, né? Eu fiquei pensando assim, tem outro Sérgio Mota, não só pode... E é mesmo, é o Sérgio Mota, né? Enfim. Tem essa referência. Tem várias referências enfim, ao Banorte, uma menina que usa uma camisa do Banorte, que era um banco estatal que foi depois absorvido, também no governo Fernando Henrique, acho que primeiro pelo Itaú, Unibanco, e depois, enfim. Então tem vários toquezinhos assim que ele dá de como o Estado vai sendo absorvido pela iniciativa privada, né? Muito bem. Com isso, encerramos o primeiro conteúdo de cultura deste canal. Canal Laboratório, Luta de Classes, Direito e Cultura. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Deixe o seu like, se inscreva no canal e aguarde as notificações. Até mais!